Oi, gente! Hoje vou te ensinar a fazer esse bolo que foi uma encomenda que eu fiz, que é um bolo recheado com Oreo. Pesou 1,5 kg e vou mostrar pra vocês como é que você pode fazer, tá bom? Vamos começar pela massa. Em 120 ml de leite eu coloquei uma colher de chá de margarina derretida. Pega uma colher de chá, derrete no micro-ondas e depois mistura no leite, tá bom? Vou colocar 3 ovos com uma xícara de açúcar e bater até que triplique de volume, fique uma espuma bem clarinha. É super facinho de fazer, você pode fazer com outro tipo de batedeira também, que dá super certo. E essa foi uma encomenda para uma amiga minha, eu fiz com todo carinho e vocês vão aprender do jeitinho que eu fiz. Vou dizer para vocês quanto foi que eu gastei com esse bolo, por quanto foi que eu vendi e que dá para você fazer aí na sua casa para vender, tá bom? Enquanto bati, eu acrescentei o líquido com a margarina. Vou acrescentar aqui a minha farinha de trigo. Aqui eu tenho 1,5 xícaras de farinha de trigo. E vou misturar, gente, delicadamente para não perder o ar dessa massa. Que isso é uma massa, é um tipo de pão de ló, tá bom? Que é para poder ficar uma massa bem leve e fofinha, que não fica dura na geladeira, tá bom? Vou misturar aqui, eu dividi em 3 partes essa farinha de trigo, que é para poder não empelotar a farinha de trigo. Já deixei meu forno aquecendo por 160 graus, tá? Forno bem baixinho. Coloquei uma colher de chá de fermento em pó. Não é uma colher de sopa, porque se você botar uma colher de sopa, ele vai afundar no meio esse bolo. Então, uma colher de chá, tá bom? Misturei bem aqui, já tá totalmente, ó, bem dissolvidinho. Eu vou transferir para minha forma. A forma que eu vou usar, gente, é uma forma de 16 centímetros, redonda, com 8 centímetros de altura e fundo de papel. Essa massa dá para você colocar também numa forma de 15 por 10, numa boa. Essa quantidade de massa, apesar de ser uma massa leve, esse bolinho, a gente consegue fazer um bolo de até 2 kg, gente, tranquilamente, e não gasta muito, tá bom? Esse meu bolinho, como vocês viram no início, ele vai pesar 1,5 kg, mas porque é com decoração de chantilly. Essa minha massa eu vou assar aqui no forno por cerca de 35 a 40 minutos, até que ele fique assim, ó, tá, gente? Todo douradinho. Passei a faca na lateral dele para soltar da forma, já desenformei, já tirei o papel e com a serrinha aqui eu vou cortar, dividir essa minha massa em 3 partes. Você só pode fazer isso quando o bolo estiver totalmente frio, que é para poder ele não ficar esfarelando e nem quebrando, tá bom, gente? Já vai aproveitando para se inscrever aqui no canal e ativa o sininho para você receber várias dicas, receitas e que eu colocar aqui no canal para vocês. Ou então compartilhe esse vídeo com alguém que está querendo trabalhar com confeitaria e não sabe como. Eu vou deixar também, gente, na descrição do vídeo, além das quantidades, quanto foi que eu gastei com cada ingrediente, porque aí você consegue se basear melhor para reproduzir aí na sua casa e ter uma noção de quanto você vai cobrar, tá certo? Olha só, gente, como essa massa fica super fofinha, tá bom? Para fazer o recheio, eu vou colocar aqui 2 caixas de creme de leite, vou misturar antes de levar ao fogo, tá bom? E vou colocar uma lata de leite condensado. Vou misturar até que fique totalmente uniforme. Esse recheio é o recheio delícia de leite, tá bom? A gente não vai colocar o leite em pó diretamente, a gente vai fazer uma pasta com o leite em pó. Eu tenho 4 colheres de sopa de leite em pó, que eu vou dissolver em 4 a 5 colheres de sopa de água para virar uma pastinha e a gente saborizar no final esse recheio. Eu tô ensinando assim, gente, porque eu já notei que quando coloco o leite em pó, muitas vezes diretamente no recheio que vai para o fogo, recheio que é de leite em pó, normalmente ele tem uma tendência mais fácil, né, de queimar, de fazer aquelas crustas. Então, esse foi uma alternativa que eu achei para não queimar, tá certo, gente? Vai colocando de pouquinho em pouquinho a água, até ficar numa texturinha de pasta mesmo, tá bom? Desse jeitinho que vocês estão vendo por aí. Levei aqui agora essa minha panela ao fogo, vou cozinhar em fogo médio, até que ela comece a soltar e descolar do fundo e da lateral da panela. Quanto maior a sua panela, mais rápido vai cozinhar. Se bota naquelas panelinhas pequenininhas, corre o risco de queimar e você passar mais tempo no fogão, tá bom? Ficou nesse ponto, gente, que você mexe, já solta do fundo e da lateral da panela. Você vai colocar essa pastinha de leite, tá bom? Vai misturar muito bem e levar e deixar esfriar no refratário. Se ficar qualquer tipo de pelotinha, não tem problema, é só passar por uma peneira que ele vai ficar perfeito, tá, gente? Não tem dificuldade nenhuma. Depois que passar pela peneira, deixa esfriar totalmente em temperatura ambiente para rechear o bolo. Nada de recheio gelado, botar na geladeira, porque senão ele vai ficar muito duro e você não vai conseguir utilizar. Ele já está aqui totalmente frio.
E de recheio de Oreo, eu tenho aqui 3 pacotes daqueles mini Oreo, tá bom, gente? Desse pacotinho aí, vou colocar meu primeiro disquinho de massa na minha forma. Coloquei esses plásticos de mercado, de saquinho de mercado, que bota verdura, sabe? Coloquei, vou umedecer com a caldinha de água com açúcar. Vou colocar metade desse recheio. E vou colocar metade desses biscoitinhos Oreo no meio. Fica super bonito e diferente na hora de partir, tá bom? Gente, esse meu bolo eu consegui deixar num custo de produção de R$25. Então, nele todo, na massa, no recheio, eu gastei uma média de R$25. O prato e a embalagem, dessa vez eu não quis somar, porque eu não quis encarecer, já que era uma amiga minha. Mas tudo que você for utilizar, você tem que cobrar, tá certo? Eu, inclusive, gente, uso um aplicativo de precificação que eu vou deixar na descrição do vídeo. É mais para ajudar vocês, ajuda a otimizar e você saber quanto gasta com cada ingrediente, tá bom? Acho super importante. Coloquei a última camada de massa, vou molhar esse bolinho, fechar com esse plástico, tá bom? Para não pegar cheirinho de geladeira. E vou deixar na geladeira por pelo menos umas 6 horas, até que ele fique bem firmezinho, tá bom? Já passou esse tempo, vou desenformar, tirar meu disquinho. E olha só, gente, como ele fica lindo. Até para deixar como naked cake ficar um arraso, tá bom? Olha só como ele está lindo. Um prato desse eu comprei por R$4 e a minha caixa custa R$3,50. A caixa que eu coloco o bolo, se não me engano. Mas eu vou deixar na descrição. Aqui eu tô usando, gente, 200 ml de chantilly batido, já que ela não gosta de excesso de chantilly. Então eu vou fazer uma camada bem fininha. Esse chantilly que eu tô usando, gente, é o chantilly da Dr. Oetker. Eu não sei se foi algum problema no lote, mas eu achei que esse chantilly ele ficou com algumas bolinhas, tá? Vocês podem até ver aí no vídeo. Ele não estava com sabor ruim, ele estava na validade, tudo normal, mas ele estava com essas bolinhas meio porosas. E não é bolo, não é farelo de bolo. É do próprio chantilly, tá? Coloquei uma gotinha aqui de corante amarelo, só para poder fazer um mescladinho, já que ela queria fazer o bolo do tema de fazendinha, olha só. E com a minha espátula vou colocar aqui algumas gotinhas assim perdidas de amarelo. Depois puxar com minha espátula alisadora, só para poder fazer esse efeito mesclado. Em cima do bolo eu vou fazer um efeito de caracol com a própria espátula, tá? Mas antes disso, eu vou colocar umas gotinhas de amarelo, vou puxando. Se você não tiver uma bailarina como a minha, você pode estar utilizando o prato do micro-ondas, tá bom? Um prato giratório, que também dá super certo, tá bom, gente? Usa aí o que vocês têm. Com minha outra espátula, eu também vou fazer um efeito de textura e vou borrifar um pouco de pó perolado diluído em álcool de cereal. Só para poder dar um pouco mais de brilho nesse bolo. E ele fica desse jeitinho que vocês estão vendo, tá bom? Ele ficou muito bonito. Pesei esse bolo pesa 1,5 kg, tá? Esse bolo pode chegar até a 2 kg se você fizer uma decoração de ganache ou de brigadeiro por fora. E para poder entregar a cliente, eu coloco nessa caixa aqui, tá? Sempre prendo uma fita debaixo do prato, que é para o prato não andar dentro da caixa. E você sempre colhe o bolo no prato com um pouquinho de ganache ou com glucose para o bolo também não andar. E fica desse jeito, gente. Vai sair daqui agora. Espero muito que vocês tenham gostado dessa minha rotina, tá? De encomenda. Até o próximo vídeo. Se inscreve aqui e tchau, tchau.